Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira. Lembrando, pessoal, que nesse mês, em todos os episódios de outubro, vai aparecer um QR Code no cantinho da tela, onde vocês podem fazer a doação para o Instituto Buquê de Amor, um instituto aqui de Pelotas que auxilia tantas mulheres daqui e da região no combate, na prevenção para o câncer de mama. Para fazer essa doação é muito simples, basta abrir o aplicativo do banco, né, e colocar na parte de fazer um Pix através de QR Code. É bem fácil, mas às vezes para algumas pessoas o código não funciona. Caso isso aconteça, a chave Pix também está na descrição desse vídeo, tanto no YouTube quanto quem nos escuta no Spotify. E caso por algum motivo também não consiga, ou prefira, ou queira conhecer mais da história desse instituto que a gente já contou por aqui, né? A história do IBA, a história da Janice, basta entrar no site deles, que também está na nossa descrição, conhecer mais da história e também fazer a doação por ali. Lembrando que nesse episódio está com a gente Merak Estúdio de Beleza, Andressa Carneiro Beauty, Damiller e também a Boutique Wine. Além, é claro, da nossa super patrocinadora, Arezzo Pelotas, que, olha, tá com uma coleção incrível pra gente já começar a viver a primavera-verão, cheia de cor, cheia de estilo. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da nossa convidada hoje. O nome dela é Ana Carolina, mas todo mundo conhece como Cacá. Ela é youtuber, influencer, jornalista e advogada. Viu só? Eternamente apaixonada por moda e beleza, fala muito sobre esses temas na internet e tem a sua própria marca de cosméticos. Cacá Anjos, seja bem-vinda finalmente aqui no podcast com a gente. Oi, gente. Oi, tudo bom? Boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estão escutando isso, mas queria muito agradecer o convite, me apresentar. Como a Paula falou, meu nome é Ana Carolina, todo mundo me conhece como Cacá Anjos. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. E eu mais ainda. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal e que muita gente vai querer assistir. Então, quem gosta de empreendedorismo, quem quer saber um pouco mais sobre o mercado de influencers, saber sobre moda, lifestyle, fica com a gente que essa conversa vai ser muito bacana. É um prazer para mim receber a Cacá, que é uma grande amiga de uma grande amiga minha. Então, a gente sempre tem carinho, né, pelas pessoas que os nossos amigos compartilham com a gente. Cacá, então vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão que já chama atenção logo de cara no teu currículo, né? Advogada, jornalista, profissões que são muito diferentes, mas que ao mesmo tempo muitas pessoas já pensaram em fazer ambas. Eu sou uma delas, tá? Sou jornalista, mas já pensei em fazer direito. Sempre brinco que não fiz, de tanto que meu pai me incomodava pra eu fazer. Eu disse, não vou fazer. E fui pro jornalismo, né? E sempre quis, claro, também, né, ser jornalista, mas um pouco foi birra, confesso. Mas são profissões bem diferentes e, além delas, entre si serem diferentes, tu ainda vai para um outro mercado, que, claro, né, um mercado mais recente, muito promissor. Como é que foi isso? Como é que funciona esse mix na tua vida e como é que funcionaram essas decisões? Bom, então, bora. Na verdade, hoje eu trabalho só com internet, né? Eu não atuo como jornalista, apesar do meu trabalho ter muito a ver com comunicação. Eu não atuo como jornalista nem como advogada. Inclusive, minha carteirinha da ordem está licenciada, não estou mais com ela. Mas foi o seguinte, quando eu estava no colégio, eu queria fazer jornalismo. Achava a profissão jornalista linda, eu sempre gostei de ler, e aí eu sempre li muito romance, né? E romance tem muito de, jornalista, não sei o quê, tem sempre um monte de jornalista, né? E eu sempre achei linda a profissão, mas eu lembro que eu estava no colégio e eu tirava notas muito ruins nas redações. Assim, eu falava, gente, eu não sou capaz, né? E eu venho de uma família de muitos advogados, muita gente que trabalha com direito. E eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa muito justa, assim, sabe? Então eu falei, cara, fui eliminando, porque eu não tinha a menor condição de trabalhar na área da saúde, coisas com matemática, física, eu também não tinha essa capacidade. E aí sobrou o direito. E eu entrei no direito, sempre gostava do direito, mas não era apaixonada, assim. E no início da faculdade, final do colégio, eu descobri o YouTube. E, cara, eu passava o meu dia inteiro assistindo YouTube. O dia inteiro assistindo vídeo de beleza, vídeo de moda no YouTube. Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei, sempre me juntei com as minhas amigas, era eu que maquiava. Eu digo que eu sou, até hoje, sempre fui, influenciadora das pessoas ao meu redor, assim. Quem tá na minha volta sempre fala que, geralmente é influenciada por mim por N coisas, não só, assim, com moda, beleza, mas com várias questões, assim, da vida. Sim. Porque eu sou uma pessoa de algumas opiniões meio fortes, assim, e eu falo, né? Assim, eu banco as minhas opiniões. Então, acho que algumas pessoas acabam pegando muito isso.
Então, enfim, eu assistia muito, muito, muito YouTube, gostava muito, muito, muito. E aí, enfim, aí no primeiro ano do direito eu fiz, aí eu comecei a pensar, tá, mas assim, eu não escrevo tão bem, mas eu sempre quis fazer jornalismo, e eu gosto tanto do YouTube, eu podia tentar, de repente, trabalhar numa revista, alguma coisa assim. E aí fiz o vestibular para o jornalismo, passei. E aí fiz as duas ao mesmo tempo. Quando eu entrei, eu passei o direito para amanhã, o jornalismo eu fazia à noite. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a postar vídeo no YouTube, e as coisas foram acontecendo meio que ao mesmo tempo, e sempre foi essa loucura, assim. E aí, para resumir bem, no final das duas faculdades, que eu fiz elas ao mesmo tempo, no final das duas faculdades, assim, tipo, nos últimos 6 meses eu comecei a ganhar dinheiro com a internet. E era o que eu gostava mais, então só continuei, assim. Não chegasse a atuar em nenhuma das áreas, então, assim, de forma tradicional, pelo menos. Não, eu só fiz estágios, mas trabalhar não. E tu chegaste a te questionar sobre essa decisão, assim, sentir medo, achar que não daria certo? Foi muito difícil, porque foi assim... eu entrei primeiro no direito, depois eu entrei no jornalismo, e aí, tipo, 1 ano depois que eu entrei no jornalismo, eu comecei a postar os vídeos no YouTube. Só que os vídeos no YouTube foram uma coisa muito esporádica, assim, eu postei o primeiro, aí depois de meses eu postei o segundo, aí eu, sabe, foi indo muito assim. E eu fui me soltando no YouTube aos poucos, enfim, foi bem aos poucos. E aí, o que aconteceu é que durante a faculdade, eu sabia que o que eu sabia, assim, eu gostava muito de postar vídeo no YouTube e eu não amava as faculdades, entendeu? Eu até sempre gostei mais da faculdade de jornalismo, sempre me identifiquei mais, gostava de falar. Eu gostava da ideia de fazer telejornal, mas eu não me via naquela coisa do horário de trabalho regradinho, acordar cedo, fazer matéria, não, é uma rotina meio complexa, assim. Sim. Então, eu tinha noção que eu gostava muito da internet, mas eu também sempre fui muito pé no chão, assim, sabe? Eu nunca fui aquela criança sonhadora que achava que ia virar a maior de todas. Não, eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu sabia que era uma coisa muito difícil, que era uma coisa meio improvável e que eu não podia postar todas as minhas fichas naquilo. Por isso, também, eu não desisti de nenhuma das faculdades. Isso que eu ia te perguntar, se isso fez com que tu não desistisse, apesar, né, dessa certeza. Não, assim, eu falo até hoje, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito as duas faculdades. Eu acho que estudo é sempre importante. As duas faculdades me ajudaram em muita coisa. E, enfim, foi importante. Mas também teve isso. Eu não desisti porque eu comecei a, de fato, ganhar dinheiro no finzinho da faculdade. Entendeu? Então, eu fui conciliando. E durante a faculdade também fui maquiadora. Teve uma época que eu maquiava. Foi a única coisa que eu fiz, assim, de fato, para ganhar dinheiro, além do que eu faço hoje. Foi a época que eu maquiava. Mas e aí, tu maquiava como autônomo ou trabalhava em algum lugar? Eu comecei a domicílio, indo na casa das pessoas, mas depois eu montei um espaço lá em casa, na casa da minha mãe, e maquiava lá. Mas era essa coisa de atendimento ao público, ela é meio complicada, né? E eu fazia as duas faculdades, eu fazia os vídeos pro YouTube e eu maquiava. Sabe, eu chegava no final, tipo, no final do sábado, que eu maquiava, tipo, o sábado inteiro, eu não aguentava ver ninguém. Eu não aguentava mais conversar com ninguém, porque eu já via muita gente durante a semana. Eu fiz estágio da Defensoria Pública, então eu conversava com pessoas na Defensoria Pública. Chegava no final de semana, eu não aguentava, eu estava exausta, assim. Então a maquiagem também não durou tanto tempo, porque eu estava bem cansada. Sim. Mas eu acho que a primeira vez que eu ouvi teu nome foi em relação a isso, sabia? Assim, maquiadora? É. Sim, porque assim, ó, eu comecei a ficar um pouco mais conhecida bem na época que eu comecei a maquiar. Minhas redes começaram a crescer um pouquinho mais, eu comecei a maquiar, então era uma coisa que também fazia eu ter mais contato com as pessoas. Sim. Então, foi ali. Mas eu lembro que, assim, eu chegava do jornalismo, 10 horas da noite, acabava a faculdade. Chegava 10 e pouco em casa. Eu lembro que eu sentava na cama da minha mãe e falava, mãe, eu não sei. O que eu vou fazer? Eu lembro que eu não fui aquela jovem, adolescente, enfim. A época que as pessoas estão na faculdade, geralmente as pessoas estão festando horrores, né? E, cara, eu zero. Eu era, tipo assim, era foco total de fazer as faculdades, de passar nas provas, de fazer os meus vídeos, de maquiar quando tinha que maquiar, de dar jeito de fazer estágio, porque eu precisava das horas, eu precisava fazer estágio, eu precisava aprender alguma coisa. Sim. Então, eu foquei muito, assim, quando eu estava na faculdade, porque eu tinha essa aflição de o que eu vou fazer, entendeu? E isso foi durante muito tempo. Aí, quando chegou mais pro final da faculdade, eu fui tendo certeza que eu gostava da internet e que eu gostava mais do jornalismo. Então, se a internet não funcionasse, eu ia preferir o jornalismo. Sim. Comunicação. E aproveitar, inclusive, essa bagagem prática, né? Exatamente. E aí, no final da faculdade, eu comecei a ganhar um dinheirinho com o Instagram. E logo que eu saí da faculdade, eu continuei, tipo, 100% focada. Porque eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, tá, agora é o momento. Sim. E daí fui... E aí as coisas foram indo, assim. Tanto que
Em 2019 foi o primeiro ano que eu só trabalhei, né? Que eu não tava em faculdade. E aí, eu tive até uns surtos, assim, porque eu era tão responsável e tão ansiosa e tão... Eu lidava tanto, tipo, trabalho, que era demais, entendeu? Então, eu cheguei até a ter calma, tu precisa aproveitar um pouco a vida, porque eu só pensava naquilo. Sim. Mas foi mais ou menos isso. Então, foi entre 2018 e 2019 que as coisas realmente começaram a acontecer. Exatamente. Tu vê, é muito recente, né? Mas sempre assim, quando a gente fala em internet, né, Cacá? É. E eu entendo muito, assim, quando tu comenta, chegava no final do dia, eu não queria ver gente, porque eu sou muito assim, sou uma pessoa que adora falar, ouvir, conversar com outras pessoas. Mas, e aí as pessoas se surpreendem quando nos escutam dizer isso, né? Preciso também do meu cantinho, preciso das minhas horas em silêncio. Mas é como a gente se reabastece, eu acho, né? Exatamente. É totalmente diferente do que eu vivo hoje. Porque hoje, como eu trabalho com internet, eu tenho minha assessoria, né? Que é tudo online, que é o pessoal que trabalha comigo. Tem pessoas que trabalham comigo em Cacá Beauty, que é a minha marca, que a Paula acabou comentando no início. Mas eu trabalho essencialmente sozinha hoje. Então, hoje é diferente. Hoje eu busco mais, nos meus horários de lazer, encontrar outras pessoas. Ou encontrar pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu, como a Thaís, a nossa amiga em comum. Pra ter mais esse convívio. Porque agora é completamente diferente. Eu tive muito esse choque também. Quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar. Eu ficava em casa. E aí a gente vai se adaptando, né? Sim. E aí tu comentava que a tua família tem bastante advogado, né? Que tu conversava muito com a tua mãe sobre não saber para que lado ir, como é que ia fazer. Como foi isso para eles, né? Uma filha que super focada, super dedicada, que faz 2 faculdades ao mesmo tempo. Sim. 2 boas faculdades, faculdades reconhecidas. Sim. E aí, de repente, diz, eu vou trabalhar com internet. Num período que parece recente, mas é quando realmente as coisas começaram a acontecer, né, para todo mundo, assim, nesse meio. Foi bem complexo, assim. Eu sempre tirei notas boas, assim, eu nunca fui aquela nerdzona, eu era, tipo assim, quando eu tava no colégio, eu era até, assim, meio bagunceira e tal, mas eu sempre tirei notas boas. Eu passei nas faculdades de primeira, né? Então, assim, a minha mãe principalmente tinha aquela coisa, né? Minha filha, não sei o quê. E, ela é da área, inclusive, né? Ela é promotora de justiça. Exatamente. Meu pai é empresário. E aí... Então, assim, no início, eles achavam que eu tava brincando, porque, de fato, eu estava. Porque, na verdade, quando eu comecei a postar vídeo... eu tava brincando e isso sim faz muito tempo, porque o meu primeiro vídeo deve ter sido em 2015, 2016. Então, teve muito tempo de maturação, digamos assim, entendeu? Sim. Eu fui fazendo as coisas muito aos poucos, mas assim, minha mãe, em especial, ela tinha muito receio. Mas eu fui conversando aos poucos, eu fui mostrando aos poucos, nananana. E, tipo assim, quando de fato aconteceu, a minha sorte foi essa, que quando eu saí da faculdade foi quando de fato as coisas começaram a acontecer. E tipo assim, eu tinha as 2 faculdades. Então, assim, eu falei para os meus pais, pai, eu fiz isso e isso. Quando eu terminei as faculdades, eu falei, eu vou passar na OAB. Eu ainda vou fazer a OAB. Sim. Isso eu garanto para vocês. Mas, assim, agora eu vou me dedicar para isso aqui. Eu passei, tipo... o direito são 6 anos de faculdade. Então, eu passei 6 anos fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo e dando preferência para as faculdades. Aí, quando eu terminei, eu falei, cara, agora eu vou fazer isso aqui. Eu fiz o que eu tinha para fazer e agora eu vou tentar. Sim. Entendeu? Então foi mais ou menos assim. Foi meio estranho no início. Meus pais, assim, não é que eles não aceitavam, sabe? Mas eles não eram aqueles pais de tipo, uhul, meu Deus. Sim. Só que as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu fui mostrando, tipo, olha... Funciona. Olha, eu tô ganhando dinheiro. Sim. Olha, as pessoas estão reconhecendo vocês na rua, porque as pessoas reconhecem até hoje. Já na época reconheciam meus pais, minha avó, nananã. Então, tipo assim, eles viam que tinha alguma coisa ali. Sim, era uma validação de como a filha realmente estava tendo alguma repercussão, né, para as pessoas. Exatamente. Então, e além disso, também, nossa, aquela época aconteceu tudo ao mesmo tempo. Quando eu tava no final da faculdade, teve 2 influencers bem grandes, assim, que é o Paulo Cuenca e a Dani Nossi, que eles lançaram a primeira mentoria deles para influenciadores, tá? Sim. E eles lançaram e eles selecionaram 30 perfis dentre, assim, milhares, tá? Várias pessoas se inscreveram e eles selecionaram 30. E um de cada nicho. E eu fui selecionada... Claro, eu paguei para participar dessa mentoria, mas, tipo assim, um monte de gente se candidatou e eles selecionaram. E eu fui selecionada. Então, isso também, para mim, eu contei para eles, isso também foi uma coisa muito, tipo...
tem futuro, entendeu? Sim. Essa mentoria foi uma coisa que fez bastante diferença, assim, na minha carreira, porque eu sabia muito criar conteúdo, mas eu não sabia lidar com a parte empresarial e burocrática, entendeu? Eu não sabia exatamente como cobrar, eu não sabia exatamente como fazer, então essa mentoria fez toda a diferença, assim, pra mim. Então também foi outra validação e foi um outro... essa época, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sim. Não, e na verdade, como tu começou realmente brincando, né? É difícil a gente quebrar, né? Virar essa página, assim, de começar a pensar como negócio. A gente quer muito que os outros enxerguem, mas muitas vezes no dia a dia a gente não tem realmente os recursos em termos de conhecimento, né? Para lidar com aquilo, com a seriedade que a gente precisa. E tu comentava que começaste, então, lá na faculdade, né? Numa época em que as coisas, por mais que sejam 4 anos atrás, vamos colocar assim, hoje já é diferente, né? Se a gente comentar, estou trabalhando com internet, meio que é esperado, vamos dizer assim. Claro, não, talvez, provavelmente não com os teus resultados, mas é esperado que a pessoa tenha algum tipo de trabalho na internet. Há 4 anos não era bem assim, né? Por pouco que pareça. Como era para os teus colegas saber que tinham uma colega youtuber? Cara, isso as pessoas, eu recebo até hoje, juro, assim, ó, toda vez que eu coloco uma caixinha de perguntas, eu recebo a mensagem do tipo, Cacá, quando tu começou, o pessoal não debochava? Ou como é que era? Tu não tinha vergonha? E isso, na época, era bem estranho, assim, né? Tipo, eu lembro que teve um episódio... logo que eu comecei a postar vídeo, teve um episódio que eu tava na faculdade e alguns colegas de faculdade descobriram isso. E começaram a meio que debochar no grupo do WhatsApp, assim, sabe? E eu lembro que, tipo, eu fiquei, cara, né? Eu lembro que eu saí da faculdade, quando eu vi que aquilo tava acontecendo, eu saí da faculdade e fiquei, nossa, que chato isso, né? Fiquei meio chateada e tal. E eu sou meio intensa, assim, pras coisas. E naquele dia, eu sentei no meu carro e falei assim, cara, ou vou parar de fazer por uma bobagem dos outros, ou eu vou simplesmente fazer o que eu quero fazer e tacar o F, entendeu? E foi assim, e eu digo que eu tenho alguns marcos na minha vida. Esse foi o meu marco de não ligo pro que os outros estão falando. E, tipo, até hoje eu sou assim. Quem me conhece, assim, sabe que eu realmente, eu não ligo pro que os outros estão falando de mim. A não ser que sejam pessoas que eu gosto, pessoas ao meu redor. Porque no momento que hoje em dia todo mundo coloca a cara a tapa na internet, né? Porque tá todo mundo na internet. Sim. Mas... eu coloco um pouco mais. E no passado era menos, assim. Então, assim, foi um momento que eu falei, paciência, e é isso. Mas, assim, a galera estranhava muito. E hoje em dia, eu escuto muito pessoas, principalmente conhecidos, assim, sabe? Que não são, assim, amigos. Tem alguns amigos que falam isso pra mim também. Mas conhecidos, eles falam assim, nossa, tu foi muito corajosa. Nossa, porque todo mundo falava. E eu digo, eu sei. E, tipo, não é que eu não tinha consciência. Eu tinha consciência que tava todo mundo falando, mas... tipo, isso não, né? O que as pessoas falavam não mudava nada na minha vida, na verdade. Eu continuei fazendo o que eu queria fazer. E deu certo, graças a Deus. Eu gosto muito de uma frase que diz, escolha bem os seus juízes. E eu acho que é muito sobre isso, né? Então, é escolher quem tu admiras, quem já construiu algo que daqui a pouco não é igual ao que tu quer construir, mas de alguma forma te inspira. Né? E os outros, claro... eu trabalho, como tu sabe, né, com branding pessoal. Até já gravei o contrário, né? O podcast pra ti quando tu tinhas com a Thaís. Então, quando a gente fala do outro, da percepção do outro, claro que ela é importante. Claro que a gente precisa, de certa forma, né, ter uma mínima consciência de como a gente está sendo percebido. Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode deixar isso dominar a nossa vida, né? Senão a gente passa a viver os objetivos do outro, a agenda do outro, sempre pro outro. E quando a gente acorda, a vida tá no fim, né? E a gente sabe, por mais jovem que tu sejas, né, mais nova que eu, inclusive, mas que a vida passa muito rápido, as coisas passam muito rápido. Quando se trabalha na internet, parece que mais rápido ainda, né? Porque é outro ritmo. Então, realmente, acho que a gente tem que priorizar as nossas vontades, né? E essa questão que tu falava sobre vergonha, como acontece, né? Nossa, é muito forte, né? Isso chega muito pra ti, como tu falava, né? As pessoas perguntam muito, porque hoje em dia tem muita gente que quer trabalhar com internet, porque... assim, ó, é uma profissão muito legal, mas também tem coisas bem complicadas. Essa coisa da exposição, as pessoas não sabem
o tanto de peso que isso tem também, sabe? Porque é um peso pros 2 lados. Então, tipo assim, que nem eu digo hoje, as pessoas têm muita curiosidade com a minha vida pessoal. E é uma exposição meio complicada e é uma exposição que vem pra mim, não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor, né? Eu digo que as pessoas que são minhas amigas, que são minhas famílias, as pessoas que se relacionam comigo, elas têm esse peso também. Então, todo mundo hoje em dia quer trabalhar com internet, mas eu sempre digo assim, calma, pensa bem, vê se tu quer. Sim. Mas muita gente tem vergonha também, né? E de falar, de se expor, enfim. Mas eu até queria voltar, que teve algumas coisas que eu não falei, sobre essa questão de, na época, quando eu comecei, e sobre a gente fazer o que a gente quer fazer. Eu lembro que lá no início, eu comecei, assim, não no início do trabalho na internet, né? Porque já tinha gente que trabalhava com internet na época que eu comecei, obviamente. Mas aqui em Pelotas, acho que não tinha quase ninguém, assim, as pessoas mal conheciam. E eu lembro que no início eu comecei trabalhando com marcas de Pelotas, então eu fui meio que, tipo assim, eu ia nas empresas, eu conversava, gente, é assim, assim, assim que funciona, gente, isso não funciona, isso não dá. E tinha algumas outras meninas que começaram na mesma época que eu, assim. E eu lembro que eu era a que mais tinha uma dinâmica de trabalho diferente, assim, muito pela aquela mentoria que eu tinha feito. Eu era uma das poucas, se não a única, depende, que cobrava, por exemplo, dinheiro para fazer trabalhos. E isso foi uma coisa que no início eu perdi muito, entre aspas, porque a gente sabe que o mercado é uma coisa meio complicada, então muitos lojistas escolhiam trabalhar com outra pessoa e não comigo, porque eu cobrava dinheiro, né? E às vezes as meninas cobravam permuta, enfim. E assim, nem julgo, tá? Porque eu também já fiz permuta, pouquíssimas na minha vida, mas já fiz. E, enfim, mas na época foi uma coisa que eu via eu deixando de ganhar, mas eu conseguia ver que aquilo iria me fazer ganhar no futuro. Sim. Que foi de fato o que aconteceu, assim. Então, naquela época, eu acabava deixando de fazer várias coisas, mas pensando no futuro. E isso é uma coisa que é uma das coisas que eu mais indico, assim, não só para quem tem vontade de trabalhar com internet, mas meio que para qualquer pessoa, assim, porque a gente não pode pensar a curto prazo, porque o curto prazo não funciona, né? Tipo, a gente tem que pensar o macro, né? Qual é o meu objetivo? Eu nem sou a pessoa que fico pensando 10 anos para frente no sentido de eu quero estar exatamente assim, mas eu tenho consciência de que hoje o que eu tenho de maior valor é a minha imagem e a minha credibilidade. E na época eu já sabia isso. Então, eu não me vendia, digamos assim, por pouco, entendeu? Eu não aceitava determinadas coisas. Até hoje eu falo isso. Uma das coisas que eu mais falo, que as pessoas eu acho que nem imaginam. Mas eu sou uma pessoa com uma responsabilidade financeira gigantesca, assim. E sempre fui. Sempre tive muito cuidado com o dinheiro, que é um tópico que as pessoas às vezes nem conversam, né? E eu sempre tive muita responsabilidade. E eu catequizo todas as minhas amigas. Gente, vocês têm que guardar dinheiro, vocês têm que se organizar, vocês têm que investir. E, por exemplo, quando a gente está falando de trabalho com internet, muitas vezes algumas pessoas não têm essa responsabilidade de entender que a gente não ganha sempre a mesma coisa. E que a gente precisa ter uma organização para que a gente não dependa, tipo, eu preciso fechar um trabalho esse mês. Porque talvez não feche. Sim. E se não fechar, tu vai fazer o quê? Tipo, se talvez não faça sentido, né? Talvez. Porque talvez. É exatamente isso que acontece. Às vezes a gente. Às vezes acontece, eu sei que no meu meio acontece de tipo, vou aceitar esse job porque eu tô precisando de grana. Só que é um job que não combina com a tua credibilidade, com a tua imagem, com o que tu quer passar. Então, isso de tu saber exatamente quem tu és e sobre o que tu fala, os trabalhos que tu aceita, trabalhos que tu não aceita, é muito importante. Porque a longo prazo faz muita diferença. E internet é muito assim. Tipo, sim, hoje a gente tá aqui, amanhã a gente tá aqui. Então, a gente precisa manter os pés no chão de alguma forma, sim, sabe? Internet é assim, Pelotas é assim, o ser humano é assim, né? Um dia a gente considera aquela pessoa em alta, no outro dia a gente já tá criticando. Então, realmente, assim, quando a gente lida muito com o outro, né? Com o comportamento humano, é sempre muito delicado, né, Cacá? E tem duas coisas que eu comecei a vivenciar um pouco mais e até a entender, né? O mundo de vocês, né? O mundo da Thaís. Vamos fingir que ela não está aqui assistindo com a gente. Mas realmente, assim, depois com essa questão, né? Do próprio trabalho na internet, eu, obviamente, não tenho o alcance de vocês, mas com a minha audiência ali no Instagram, com o meu trabalho, eu sempre pensei muito, eu não quero que pareça algo que eu não sou. Então, antes de tudo, eu sou comunicadora. E muito desse meu pensamento veio através dos meus clientes e de pessoas que eu tenho contato, que eu percebi que em alguns momentos não tiveram essa consciência, como tu falava, né? Ou quase, ou se não tivessem uma orientação profissional, seja minha ou de quem quer que fosse,
não teriam se perdido, tu entende? Porque é muito fácil a gente se perder, né? Muito fácil. É muito fácil se perder, na internet principalmente, assim, e no próprio rumo profissional. Só que a internet é um meio com muitos desafios, com certeza muito mais do que outras pessoas imaginam, mas muito encantador, né? É muito fácil ter aquela fantasia, assim como a gente tinha no passado com o jornalismo, quando lia lá os romances, né? Idealizava uma coisa bem diferente do que acontece na vida real. Então, assim, com o podcast eu passei a ficar ainda mais antenada para esse olhar com o Instagram e agora com o podcast, né? Para esse olhar de não é qualquer parceria que serve, né? Tem que fazer muito sentido. Não é qualquer apoiador, qualquer patrocinador, qualquer pessoa que chega que realmente... E não é por mal, mas é porque tem que ter coerência. Ainda mais, né, no meu caso, que tenho uma profissão de outra área, né? De certa forma, claro, tudo é comunicação, mas faço outra coisa, né? Já tenho outra coisa. Então, o podcast ele tem um papel muito importante dentro e que eu sei muito bem. Assim como tu, né? Até a Thaís várias vezes comenta sobre as nossas diferenças, mas também sobre as nossas semelhanças. E eu sempre sei o passo que eu tô dando, por que eu tô dando. Claro que a gente também se engana, claro que a gente também erra, mas não é assim, vou fazer um podcast porque eu quero ter visibilidade, né? Vou botar isso no Instagram porque eu quero... Não, antes de tudo, eu sou comunicadora. E mesmo para ti, que é influencer, que trabalha como influencer, tu sabe a influencer que tu quer ser, né? Então, qual é a influência que tu quer passar? E sempre foi a mesma? Lá no início já era de hoje ou mudou isso ao longo do caminho? Eu acho que algumas coisas vão mudando, mas a essência, ela meio que permanece a mesma, assim. Como eu disse, desde pequena, eu sempre fui essa pessoa... Eu sempre fui uma mulher muito, muito vaidosa. E eu sempre fui... eu sempre gostei muito dos mesmos temas. Eu sempre gostei muito de falar sobre autoestima. Isso é uma coisa que é um assunto que está recorrente na minha vida. E por mais que eu não seja aquela influencer que está todo dia falando exatamente sobre autoestima, eu gosto de falar sobre tudo que envolve. E recentemente eu ainda mudei a minha bio e eu botei "te ajudo a te reconhecer", né? E o entre parênteses, porque a minha ideia sempre foi inspirar outras mulheres de N formas, entende? Eu vejo que cada dia melhor, assim, mas eu vejo que o mundo, ele, às vezes, é meio cruel com mulheres, assim. Então, sempre faz a gente se comparar, sempre coloca a nossa autoestima lá pra baixo, sempre faz a gente competir umas com as outras, e eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre tive uma cabeça um pouco diferente, assim, eu sempre raciocinei de forma um pouco diferente. Então, eu sempre quis inspirar. Aí, seja ensinando uma maquiagem, falando sobre como se vestir, ou falando exatamente sobre isso, sobre comparação, sobre autoestima, sobre como se sentir melhor. Então, eu não gosto muito daquela frase de tu ser a tua melhor versão. Não gosto muito dessa frase, mas a ideia é essa, sabe? Inspirar outras mulheres a se reconhecer, a se conhecer, a ter uma vida melhor com elas mesmas, assim, sabe? Porque eu acho que esse é meio que o segredo da vida, sabe? Às vezes a gente fica buscando muito no externo uma coisa que a gente não tem aqui dentro. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, assim. Que nem, por exemplo, essa coisa de ser um mundo meio encantador, né? Eu já falei algumas vezes na internet sobre procedimentos estéticos e coisas assim. Então, eu sou uma influencer, eu trabalho com beleza, eu trabalho com estética, mas eu sou uma pessoa que pouco fiz esses tipos de... Eu não fiz praticamente nada, na verdade. E é muito fácil. Para mim, se eu entrar na minha DM agora, vai ter muitas esteticistas. Tu quer fazer botox? Tu quer fazer preenchimento? Tu quer fazer uma plástica? Tipo assim, a rodo. Mas, geralmente, a gente acaba buscando nessas coisas, como eu falei, coisas que a gente não tem aqui. Então, eu gosto muito de falar e de transmitir isso, assim. Transmitir leveza também é uma coisa que eu prezo bastante. Então, sempre foi esse meu objetivo. Sim, e essa tua segurança toda, que realmente é bem peculiar, né? Ela... já te afastou? Ela afasta, tu acha, de outras pessoas? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas é insegura, né? Sendo bem realista. Tu acha que ela mais te aproxima, mais te afasta? É difícil para as outras pessoas se relacionarem contigo em todos os sentidos, né? Amizade, relacionamento amoroso. Realmente é uma mulher que já chega chegando. Cara, eu vou te falar que eu nunca parei para pensar sobre isso, tá? Talvez, mas não acho que mais me afasta do que me aproxima. Eu acho que em muitos momentos me aproxima, assim. Até porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de ver, tipo, gosto de ver, não, mas eu sou aquela pessoa que se eu vejo uma amiga que tá assim, eu já começo.
Tipo, geralmente eu vou pelas beiradas, mas eu fico, e aí, me conta, será que eu posso te ajudar? Porque isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi a ser assim. Eu não acho que eu era assim, eu acho que eu aprendi nova a ser assim. E é muito engraçado, porque eu aprendi essas coisas na época que eu conheci o YouTube. E por isso que eu digo que o YouTube mudou minha vida. Na época que eu comecei a assistir YouTube, o YouTube era uma coisa muito pequena, tá? É pequena, assim, comparado ao que é hoje. Claro. Tinham poucas criadoras de conteúdo. E era um ambiente tão gostoso. Era um ambiente, de maneira geral, que só tinham mulheres que estavam querendo ver as outras bem. Não tinha hater, entendeu? Era outro ambiente. Eu assistia muito mulheres, assim, good vibes, essas coisas assim. Então, naquela época, eu aprendi muito com quem eu assistia e também refleti muito enfim, eu sou escorpiana, né? Tu também é. Então, a gente também já tem um pezinho lá na autoestima boa, né? Então, foi um mix, assim. E quando eu realmente aprendi isso, fui criando essa segurança, isso me fez tão bem que hoje, quando eu vejo alguém que não é assim, eu tento ajudar, sabe? Mas, assim, talvez já tenha afastado algumas pessoas. Mas não sei se é... Acertas, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Mas eu nunca parei pra pensar sobre isso, sinceramente. Assim. Até porque eu sou a pessoa que, tipo assim, isso aconteceu muito na minha vida. Inclusive com a Thaís. Quando tem alguém que eu quero ser amiga, eu vou atrás. Sim. E eu sou muito de sentir. A Thaís foi assim. Eu falei, quero ser amiga da Thaís. Sim, eu lembro, ela até era minha sócia na época. E eu disse, se tu gostar mais dela do que de mim, tu vai apanhar. Escorpiana. Ciumenta. E aí eu lembro que eu mandei outra DM. Falei, vamos sair pra tomar um café? Tipo, eu sou essa pessoa, já fiz isso algumas vezes. Então, tipo assim, mesmo que afaste, eu vou lá e caço. Sim, se eu te quero por perto, vem aqui, né? Exatamente. Isso é... Mas eu acho que realmente, assim, eu também sou uma pessoa, de forma geral, segura. Claro que todo mundo tem, né? Suas inseguranças, suas normal. Inseguranças. Esse ano até ando me achando um pouquinho mais... Também não sei, né? Porque, segundo as minhas amigas, eu me cobro demais, né? Porque eu digo, já ia dizer, esse ano eu tô me achando um pouco mais insegura. Mas aí a pessoa vai lá e lança um podcast, né? Então, acho que é uma insegurança que pelo menos não me trava, né? Não chega a me limitar. Isso e é acho que muito isso que é importante. Mas realmente eu acho que a gente... se sente inseguro é quando os nossos objetivos não estão muito claros, sabe? Porque aí a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo. Ou não sabe fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Não foi não é um objetivo tão sério assim, sabe? Então, quando não tem a clássica falta de porquê, né? Quando não tem um porquê, a gente vai indo e aí a gente transmite isso pro mundo, sabe? E é isso. Eu acho que assim, a gente sabe o que a gente quer quando a gente se conhece. Então, para mim, o autoconhecimento ele sempre foi muito relevante, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, para eu saber o que eu queria fazer. E geralmente as pessoas que são mais inseguras, elas fogem das próprias inseguranças. E isso eu acho muito relevante. Tipo, se tu tem uma coisa que tu é insegura para e pensa assim, por quê? O que isso muda na minha vida? Tem algo que eu possa fazer para melhorar? Como eu vou lidar com isso? E é o que a terapia faz, né? Que eu sempre fui essa pessoa que fiz isso na minha cabeça. Depois eu comecei a fazer terapia, mas eu sempre fiz muito isso na minha cabeça. Tipo, se eu tava sentindo medo de alguma coisa, eu falava, por quê? Por quê? E aí eu ficava me autoanalisando. E quando a gente se conhece, a gente conhece nossas próprias inseguranças, a gente também sabe lidar com elas melhor. Porque, como tu disse, todo mundo tem inseguranças. Só que tem gente que não sabe lidar. E quando tu não sabe lidar e quando tu não lida, tu bota pra baixo do tapete, aquilo vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. E aí chega uma hora que tu não consegue nem sair de casa. Sim. Eu adoro uma autoanálise, né? Eu faço terapia também, né? Mas até minha psicóloga brinca, Paula, tu teve todo esse raciocínio entre uma sessão e outra. Meu Deus! Eu tive vários outros que não dá tempo de falar. Não dá nem tempo de falar. Mas, Cacá, então agora voltando um pouco para essa questão das empresas, né, que a gente estava falando, tu comentava também da função de tu cobrar numa época que não era tão comum assim. Hoje em dia, né, a gente sabe que isso ainda acontece muito, né? Infelizmente, as pessoas acabam deturpando o mercado, né? Claro, óbvio que às vezes é necessário para a realidade de alguma pessoa, mas de forma geral a gente sabe que isso mais prejudica a todas do que o contrário. Então, como tu falava nas empresas, eu acho que é bem importante a gente, inclusive, tentar educar essa audiência, né? E trazer um pouco para as empresas que muitas vezes, na maioria delas, provavelmente não fazem por mal, mas chegam muitas vezes de uma forma equivocada nas influencers, sem saber o que esperar, sem saber o que pedir do trabalho, sem saber o que é válido, né? Cobrar de um lado, cobrar de outro. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa relação influencer e mercado. Então, eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre o que a gente vende.
né? Então, assim, eu tenho os meus espaços nas minhas redes sociais, então eu tenho Instagram, YouTube, TikTok. E aí eu paro pra pensar, tá, quando eu vendo um espaço, né? Quando eu vendo uma publicidade para um cliente, o que eu estou vendendo? Estou vendendo, número 1, o espaço, né? Então, ali, o espaço dentro das minhas redes para fazer um post e ter a visibilidade para a minha audiência. Então, aquele espaço, aquela minha audiência naquele momento pontual e tal. O meu trabalho também, porque eu trabalho com isso há anos, então toda a minha experiência de como criar conteúdo, como falar, né? Eu crio conteúdo todos os dias, então isso foi criando a minha comunidade. Então o meu valor está incluso toda essa minha bagagem. E eu acho que no terceiro momento, como eu falei, não menos importante também, é a minha imagem, a minha credibilidade, a confiança que as pessoas têm em mim. Então, tu soma essas 3 coisas, não pode ser barato, né? Não pode ser de graça. Não tem como. A conta não fecha. Então, tá. Levando em consideração que é isso que a gente vende, que tem toda essa questão, eu acho assim, quando uma empresa aborda, ela tem que entender... Primeiro, eu acho assim, qualquer empresa que for contratar qualquer influencer, é bom que conheça a influencer que está contratando. Sim. Porque tem pessoas que têm mais discernimento sobre vou aceitar esse trabalho, não vou, e tem outras que não têm tanto discernimento por estar conhecendo, enfim, erros também acontecem, enfim. Mas acho que é bom que a empresa conheça, tipo, quero divulgar esse serviço. Com quem será que combina mais? Com quem será que dá mais match, sabe? Aquela pessoa vai saber falar do meu produto? Aquela pessoa costuma falar sobre esse assunto? Ou mesmo se não costuma, né? Que forma ela vai abordar? Então, conhecer a influencer eu acho que é muito importante. E aí, claro, quando tu aborda a influência, tu fala, eu quero apresentar esse produto, eu tenho essa ideia, essa ideia, mas eu também acho muito importante deixar um pouco mais livre para a influencer fazer do jeito que ela achar melhor. É claro que a gente recebe briefing, né? Quando a gente tem algum trabalho, a gente recebe, eu quero que tu fale sobre essa xícara. É importante que tu fale que ela é branca, que ela custa tal valor, que ela foi feita de tal forma. Então, a gente sempre recebe alguns tópicos que são meio que necessários que sejam comentados, porque é importante. Mas o ideal fala da maneira como tu achar melhor. Entendeu? Porque quando a gente recebe um briefing muito fechado, tipo, tem que ser 3 stories, a frase tem que ser... Eu nem aceito quando é assim, né? Tipo, a frase tem que ser tal, todo mundo sabe que eu tô lendo um troço, que eu não tô falando do meu jeito de falar, e aí não vende, né? Não funciona, não funciona. E, claro, além disso tudo, é sempre bom falar que influencer não é vendedor. Então, a gente está vendendo, sim, o nosso espaço, a nossa credibilidade, todo o nosso trabalho, toda a nossa imagem. Mas, assim, a gente não vai necessariamente vender X canecas, entendeu? Às vezes, a gente não vende nenhuma. Às vezes, a gente vende absurdos. Às vezes, não vende nenhuma. Porque o trabalho publicitário, ele é muito subjetivo. Ele é volúvel, a gente também depende de algoritmo do Instagram, a gente também depende de N situações, assim. Mas a gente não é vendedor, então a gente não necessariamente vende, a gente apresenta, a gente mostra, dá visibilidade para aquilo. Aí, por exemplo, eu vou deixar o link que vai direto para o site que vende essa xícara. Mas se o site não funciona bem, se as fotos do site não são boas, se o site não tem um bom atendimento ao cliente, não vai finalizar. E aí não é uma responsabilidade nossa. No momento que a gente encaminhou, que a gente mostrou, ponto. Agora, querer cobrar venda, aí não rola. Assim. Eu acho que é super importante a criação dessa relação, né? Desse vínculo. Sem saber, ou melhor... influenciada por vocês, porque a gente acaba convivendo, aprendendo, né? A própria área da comunicação também, para orientar clientes, nos faz aprender muita coisa. É a forma que eu tenho lidado, inclusive aqui no Blá Blá Blás, né? Até quero mandar um beijo super especial para a Roxana, que administra Arezzo Pelotas, que patrocina, né, os nossos episódios aqui. E foi muito assim que se construiu a nossa relação, né? É uma marca que eu já uso, é uma pessoa que já tem um vínculo comigo, já fez cursos comigo, já tem um relacionamento. E que eu cheguei muito para ela e disse, olha, a gente vai fazer assim, 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 mas... eu quero que a gente só fortaleça o relacionamento que já existe, né? Então, entre eu e a marca, entre a minha marca e a marca dela. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Claro que no meu caso é diferente, é um programa, é uma comunicadora, mas ainda assim eu acho que o objetivo é muito semelhante, né, Cacá? É o resultado. A gente quer crescer junto. No momento que a gente se alia a uma marca, é esse o objetivo que a gente tem que ter, claro, com um bom senso de ambas as partes, né? Claro que não é por isso que a gente também vai abrir, sair vivendo 24 horas a marca daquela pessoa. Mas a gente quer, acima de tudo, resultado,
credibilidade para ambos, né? Criar realmente uma relação. Concordo? Exatamente. E eu sempre falo assim, ó, trabalho com publicidade, trabalho com internet, na verdade é com qualquer trabalho, mas eu acho que no nosso, muito mais do que nos outros, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com pessoas. Então, tem sempre uma pessoa do outro lado. Então, também, a maneira como tu aborda, a maneira como tu fala, faz toda a diferença. Hoje em dia, eu trabalho com uma agência, então eu não tenho contato com as marcas que eu trabalho, eu não tenho contato direto. Essa agência que faz essa mediação, trabalha com uma agência de São Paulo, que eu entrei no passado, foi muito legal, inclusive. Mas quando eu não trabalhava com agência, e quando eu tinha contato com as marcas, e principalmente quando eu trabalhava com marcas menores, marcas locais, eu fazia questão de ir na empresa, conhecer a empresa. E já teve, assim, mais de uma vez que eu cheguei na empresa, conversei, eles queriam fechar, aceitaram o meu preço, mas eu não gostei da pessoa. Aí eu disse tchau. Porque naquela época, principalmente, eu teria que lidar com aquela pessoa sempre. E, cara, o que eu conheço de amiga minha que, tipo, nossa, deu problema, deu BO com o dono da marca, não sei o quê, porque foi grosso, porque não rolou, blá, 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 blá. Então, eu acho que, primeiro, assim, para todo mundo, vamos ter educação, né, para lidar, porque, principalmente quando a gente é um pouco menor, ou nem não é só quando a gente é um pouco menor. Tem algumas pessoas que acham que são melhores e maiores do que a gente. Porque a gente é uma menina que faz foto pra internet. E aí não lidam com a gente de uma forma legal. Então, eu lembro que no início, quando eu ia fazer uma reunião, quando eu conversava e via que aquela pessoa não valorizava o meu trabalho, de novo, eu preferia perder o dinheiro e não fazer. Porque era certo que o estresse ia vir, entendeu? Era certo que o problema ia vir. Então, isso era uma coisa. Mas, hoje em dia, claro, eu não tenho contato direto com as marcas que eu trabalho, até porque eu trabalho com marcas muito grandes. Então, né, tipo, a minha agência tem contato com a agência da marca. É uma coisa muito mais distante. Mas tem certas coisas que eu já coloco como regras do tipo, eu trabalho assim, 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 isso eu não faço, não dá pra me exigir isso pra manter uma coisa, né? Mas assim, hoje em dia o mercado tá bem mais educado, digamos assim, sabe? E se dá algum BO, muitas vezes a agência segura e nem chega pra mim, então eu fico um pouco mais tranquila. Pois é, até queria que tu contasse um pouco para as pessoas como foi isso, né? Uma influencer de Pelotas, que hoje está com uma agência em São Paulo. Claro, a gente sabe que isso realmente acontece, mas não é para todo mundo. Com certeza tem muito do teu mérito nessa história. Então, como foi que eles te encontraram, né? Que tu conquistaste eles e eles a ti e essa parceria tem funcionado? Então, essa história é bem legal. Porque, na verdade, foi assim, quando eu fiz a mentoria com o Paulo e com a Dani, lá em 2019... eu, na época, teve uma das mentorias que uma das minhas perguntas foi... Porque as mentorias, na época, elas eram muito, muito legais. Só que elas não eram aulas. Elas eram mentorias. Tipo, eu chegava e falava, quais são as suas dúvidas hoje? Aí, eles ficavam com cada um de nós, tipo, 40 minutos tirando dúvidas. Aí, se eu tinha alguma dúvida, eu mostrava, né? Eu abria meu Instagram, mostrava isso. Eu fiz esse protótipo de vídeo, esse piloto. O que tu acha? Eles assistiam. Então, era uma coisa muito personalizada. E eu lembro que, na época, uma das minhas grandes questões era, vale a pena entrar em agência ou não? Eu não tinha nenhuma proposta de trabalho na época, mas eu tentei sugar tudo, e eu suguei tudo que era possível, tanto que eu assistia todo mundo. A maioria das pessoas entravam na mentoria, faziam a pergunta e iam embora. Eu assistia as respostas de todo mundo. Eu cheguei a ficar 12, 13 horas em Zoom com eles, ouvindo todo mundo. E eu lembro que uma das minhas perguntas foi, vale a pena entrar em agência? E aí, enfim, eles responderam, não era uma resposta sim ou não, eles explicaram isso e aquilo, e eles me passaram o contato da Mari Zanin, que é a dona da MZ Creators, que é uma das maiores agências de influenciadores do Brasil, que é muito, muito boa, há anos no mercado, tem influenciadoras gigantescas, assim, no casting. E o Paulo, na verdade, me passou para mim no meu WhatsApp o contato dela e passou o meu contato para ela. E falou para ela, olha, essa daqui é uma influencer que ela tá na minha mentoria, ela é muito legal, dá uma olhadinha. E daí eu mandei um WhatsApp pra Mari, oi, tudo bem? Eu sou a Cacá. A Mari conversou comigo uma outra coisa, mas assim, não me deu muita atenção, tá? Claro, né? Eu era pequena na época, não fazia sentido, enfim. Mas fiquei ali com aquele contato. E aí tá, isso foi em 2019. Aí, ano passado, 2021, do nada eu recebo uma DM. Oi, Cá. Porque lá em São Paulo eles têm essa mania. Tu é Paula, tu é Pá. Eu sou Cacá, eu sou Cá. A Júlia é Ju. A Marcela é Má. É só a primeira... pra otimizar o tempo. Oi, Cá, tudo bem? É que eu demorei pra descobrir isso, porque tem um monte de seguidor que me chama de Cá. E eu digo, nunca me intitulei Cá. Mas são o pessoal de São Paulo. Tá.
Ela mandou, oi, Cá, tudo bem? A gente tem interesse em te colocar no nosso casting exclusivo. Tu pode mandar os teus analytics e os valores que tu tá cobrando? E eu fiquei, meu Deus. Do nada. Foi, tipo, na minha cabeça tinha sido do nada. E aí, mandei as informações pra ela, depois ela me passou o contrato, a gente discutiu o contrato e acabou fechando. Acho que as gurias, minhas amigas da Thaís, acho que tava até lá em casa no dia. E aí, depois eu acabei entrando pra agência, e na primeira reunião que eu tive com a agência pra me apresentar e tal, eu perguntei, gente, de onde vocês me tiraram? Por que vocês me chamaram? Até porque quando eu entrei, eu era a menor influencer do casting, entendeu? Tipo, todas as outras eram muito maiores do que eu. E aí a Mari falou, Cá, desde que o Paulo me passou teu contato, eu vim te acompanhando. E a gente viu que o teu trabalho tinha consistência, que tu tinha tua credibilidade, nananana, e a gente resolveu te chamar. E eu fiquei, meu Deus. E aí volta aquela coisa, o quanto é importante tu pensar a longo prazo. Claro, e manter essa coerência, essa e constância, manter essa né? coerência, entendeu? Porque às vezes a gente, é como a gente falou, é muito fácil meter os pés pelas mãos na internet. E aí eu lembro que isso foi também muito marcante pra mim. Ela falou, desde lá eu tô te acompanhando. Então, tipo, não é uma coisa assim, né, qualquer um entra, ou enfim, né, é uma coisa que o longo prazo faz diferença. Sim. Então, foi assim. E que é mais uma validação, né, Cacá? Mais pra uma ti, validação. pra tua família também. Pra Com minha certeza família ainda também. acompanha, sempre vai acompanhar, né, os teus passos. Exatamente. Que E legal. aí eu entrei, foi meio do ano passado, se eu não tô enganada. Faz mais de um ano já que eu tô na agência. E como é que é a tua liberdade? Assim, como é que tu podes escolher o que postar? Como é que funciona? Claro, assim, a agência, na verdade, ela só trabalha com o meu comercial. Então, eles fazem o meu comercial, eles vendem as minhas publicidades. Eu tô no casting exclusivo, né? Então, tipo, eu só fecho trabalhos através da MZ. E aí, eles ficam com uma porcentagem do valor dos meus trabalhos, né? A não ser contratos que eu tivesse feito antes de entrar na agência. Mas agora todos Já são... encerraram. Já encerraram. Porque os contratos que eu tinha antes da agência eu renovei. Então, renovou, entrou, né? Mas assim, então, basicamente eles fazem o meu comercial. Então, eles na agência eles têm o comercial, eles têm o financeiro, eles têm o operacional. Então, o pessoal do comercial vende os meus trabalhos e eles entram em contato. Tal marca entrou em contato, a gente está pensando no valor X, eles querem isso, e a gente vai discutindo. Quando fecha o trabalho, passa para o operacional. Aí me manda produto, vê, eu testo o produto, funcionou, quando é que a gente vai postar, nananana. Mas eles não interferem em nada no meu conteúdo, não interferem no conteúdo orgânico e não interferem, na verdade, no conteúdo publicitário. Na verdade, o que eles fazem é essa ponte entre as marcas e eu. E aí, é basicamente isso que funciona. É uma assessoria mesmo, É uma né? assessoria mesmo. É muito, muito, muito legal. Legal, bacana. Bom, tem duas coisas que eu não posso terminar esse podcast sem te perguntar, porque eu realmente acho que são interessantes e que Paula, quero ouvir, né? Espero que quem está nos assistindo também queira. Uma é sobre a Cacá Anjos Beauty e a outra, que então vamos começar por essa última, tá? É sobre como lidar com a proximidade excessiva de algumas pessoas. Que eu acho que é um assunto que eu venho também aprendendo, que me surpreende muito, né? Claro, muito pelo meu dia a dia, que é bem diferente do teu. Então, quando alguém diz, Paulo, eu te acompanho no Instagram, eu fico... Que legal, não sei como reagir, aquela coisa, será que eu fui antipática? Será que eu fui simpática demais? Enfim, a gente fica meio assim. Claro, sempre tentando ser o mais autêntica possível, né? Dar a nossa verdade para aquela pessoa. Mas no meu caso, eu ainda sou... Cada vez isso acontece mais, mas eu ainda sou pega desprevenida e fico meio... dura, estaqueada. Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é, porque as pessoas, elas pensam realmente, né, que te conhecem. Como eu te falei, eu disse, eu vou entrevistar a Cacá Anjos, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquilo. Então, a pessoa, ela se sente próxima. Na cabeça dela, ela é íntima, mas ela não é. Então, como funciona isso aí? Vamos lá. Eu sou estranha, tá? Eu sou estranha. Na verdade, assim, eu nunca estranhei a proximidade das pessoas e eu sempre gostei muito. Mas tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Número 1, pra mim as coisas aconteceram muito aos poucos. Eu não fui aquela influencer que disparou, assim, sabe? Que explodiu. Não, as coisas aconteceram aos poucos. Então, tipo, eu lembro a primeira vez que eu fui reconhecida. Foi no shopping, era uma menina novinha, assim. E eu tinha começado há pouco tempo, assim, eu acho, no YouTube e tal. E aí eu lembro que foi muito bom. Eu não estranhei, mas me fez muito feliz. Mas aí, tipo, isso foi num momento. Aí depois de muito tempo outra pessoa me reconheceu. E as coisas foram crescendo aos poucos, assim. Então, eu nunca estranhei. E eu nunca fiquei nervosa. Na verdade, eu fico muito feliz. Porque, como eu te disse, hoje em dia eu trabalho na internet, por um lado, é muito solitário. Então...
esse carinho, esse contato. Eu amo quando as pessoas vêm me conhecer. Geralmente, as seguidoras são nervosas e ficam... E elas, sabe, às vezes estão tremendo, às vezes gritam e tal. E eu geralmente pergunto o nome, gosto de falar. Se a pessoa quer conversar um pouco, eu fico mais conversando, enfim. Essa intimidade que elas sentem não me incomoda, porque eu dou essa intimidade. É que é diferente, por exemplo, que tu trabalha de uma forma mais profissional, né? Eu abro um pouco mais da minha vida, eu dou um pouco mais de intimidade. Então, não me incomoda essa intimidade, principalmente essa intimidade com carinho. Sim. E eu sei também que o meu trabalho ele foi feito para que as pessoas acham que sabem tudo da minha vida, né? Eu falo sempre, gente, né? Tem muita coisa que eu não mostro, tem muita coisa que eu deixo reservado. Então, para mim nunca foi um problema lidar com essa intimidade. Se tem algo, por exemplo, até na DM, se tem algo que as pessoas me perguntam que eu não quero responder, ou eu só não respondo, eu digo, putz, esse é o assunto que eu prefiro deixar privado. Eu lido de boa, eu não tenho problema nenhum que tu me pergunte. Se eu quero responder, eu respondo. Se eu não quero, eu não respondo. Eu amo conhecer as pessoas pessoalmente. A única coisa que acontece, na verdade, com o tempo, eu fui cada vez sabendo mais filtrar o que eu ia falar e o que eu não ia falar. Eu sempre fui reservada em vários aspectos da minha vida. Então, por mais que eu gravasse vlog, por mais que eu mostrasse meu quarto, por mais que eu mostrasse as minhas coisas, eu sempre mantive um filtro de esse assunto eu não toco. Isso aqui eu não falo. Isso aqui eu prefiro não abrir, sabe? Sempre teve alguns assuntos que eu não abria. E quem me acompanha há mais tempo sabe, assim, sempre tive. E esses assuntos foram aumentando a quantidade deles que eu prefiro não comentar com o tempo, principalmente com a visibilidade, né? Então, quanto mais gente te assiste, quanto mais gente te conhece, mais tu precisa criar um filtro e tomar um pouco de cuidado com coisas que tu vai falar e coisas que tu não vai falar. Essa intimidade incomoda quando não é uma intimidade, na verdade. Ela incomoda. O que incomoda, na verdade, são as pessoas que acham que te conhecem, mas de uma forma ruim. Porque, por exemplo, aquela seguidora que vem falar com carinho e, tipo, ela acha que te conhece muito e vem falar contigo com carinho, isso não me incomoda de jeito nenhum, sabe? Mesmo quando assume coisas que não são verdade, tipo... sei lá, acham que eu fiz tal e tal coisa, mas vem falar isso com carinho, então quer dizer, é uma pessoa que realmente gosta de mim, não me incomoda. A intenção foi boa, né? Exatamente, não me incomoda nem um pouco. Agora, quando é uma pessoa que vem pra implicar, porque tem muita gente maldosa na internet, isso incomoda. Mas aí não é intimidade, tu entende? É desrespeito, né? É. Aí ultrapassa. Exatamente. E não é a internet, realmente. Aí, geralmente, é uma conduta que a pessoa só tá levando pro ambiente digital, né? Que um é extensão do outro, eu sempre digo isso, né? Exatamente. E essa questão que tu falava dos filtros é uma coisa que eu sempre oriento e, obviamente, tento viver na minha vida. Eu acho que não é só pro digital, sabe? Eu sempre digo que é mais fácil tu viver quando tu sabe muito bem os teus valores inegociáveis e os teus filtros, né? Então, hoje eu tenho muito claro pra mim que a minha família é um filtro. Se vai me tirar muito tempo o contato com eles, né? Tem que valer muito a pena, né? Pra eu ficar longe dos meus filhos, pra eu estar aqui hoje gravando, eu tenho que querer muito, né? Viver esse projeto, contar a tua história e todos os meus outros projetos, meus outros momentos, os convites que a gente recebe, porque a todo momento, né? E cada vez mais, quanto mais a gente faz networking, quanto mais visível a gente fica, mais convites a gente recebe. E mais a gente tem que saber o que vale a pena na nossa vida, o que compensa, por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está dizendo um não, que é tão difícil para tanta gente, né? E que compensa tanto quando a gente diz aquele... Né? Teria me colocado numa furada, né? Então, cada vez mais a gente tem realmente que viver de acordo com a nossa consciência, com a nossa coerência, né? Com o que a gente acredita. Exatamente. Bom, então não posso deixar de perguntar, tu até falava que teu pai é empresário, né? Tem essa veia um pouco mais empreendedora também na tua família. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a tua marca, né? Que a gente precisa saber da Cacá Anjos Beauty. Então, nem toda influencer tem a sua própria marca, né? Como foi essa decisão
né, de ter, que eu sempre, e cada vez mais, agora te ouvindo mais ainda, eu sei que cada passo é uma decisão realmente pra ti. É uma decisão. Cacajus Beauty é um sonho, assim, uma coisa que é uma marca, minha marca, eu tenho muito orgulho. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais na internet, as influencers têm buscado ter a sua própria marca e não depender de trabalhos externos, né? Até porque a gente vende com muito mais verdade uma coisa que a gente fez. Então, enfim, e eu sempre gostei muito de cuidados com a pele, porque eu tive muitos problemas com pele ao longo da minha vida. Então, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa e eu sempre cuidei muito da minha pele. E eu lembro que, há uns anos atrás, eu pensava que se eu fosse ter uma marca, eu gostaria de ter uma marca de cuidados com a pele. Porque eu nunca tive vontade de ter marca de moda, porque marca de moda é uma coisa muito difícil e me demandaria muito tempo, porque marca de moda você tem que estar lançando coleção toda hora, então é uma coisa que toda a tua vida vai ser voltada para aquilo, não era uma coisa que eu tinha interesse. Até porque a maioria dos meus clientes seria de moda, né? Então, assim... Daqui a pouco dá uma colisão, né? Exatamente. E eu também nunca tive tanto interesse em ter marca de maquiagem, porque eu gosto de maquiagem, mas eu gosto mais de cuidados com a pele. Sempre fui muito mais chata com cuidados com a pele, do produto ser bom, do que tem, quais são os ativos, do que com maquiagem, que eu uso, assim, meio que qualquer marca. Então, e aí, uma vez conversando com a Thaís, eu falei isso e ela, amiga, mas marca de cuidados com a pele tu consegue fazer. É só entrar em contato com os indicados. E eu... Gente, é verdade. E eu já conhecia o pessoal das indicadas, a gente já tinha um relacionamento, porque eles já tinham me enviado alguns produtos e tal. Marquei uma reunião. E assim, eu marquei uma reunião e direto os gurias amaram a ideia. Amaram a ideia. E aí a gente criou os primeiros produtos, a gente fez um evento de lançamento que foi muito legal. Thaís também me ajudou a organizar tudo. Foi muito legal, foi muito seguidor. A gente esgotou o estoque assim, no evento de lançamento. Foi um sucesso. E assim a gente continuou. A gente hoje em dia tem 10 produtos lançados, acho que são 10. A gente vende bastante. A Cacajus Beauty é uma marca que os produtos são tão bons que eu não preciso... Se eu não falar, vai vender. Entendeu? As pessoas que compram a primeira vez, compram de novo. Porque realmente são produtos feitos em farmácia de manipulação, mas com qualidade, com aquele ISO 901, 99. Não lembro exatamente. 901, eu acho. 9001. 9001. Ó, a Thaís Isso ajudou, aí. Nossa assessora. Então, tem o controle de qualidade, o controle de... Como é que é? Constância, né? Então, são produtos muito bons. Quando o produto é feito em farmácia de manipulação, os ativos são diferentes. Muitas vezes eles são bem mais concentrados do que quando é feito em indústria. Então, o resultado na pele é muito legal. O preço acaba sendo mais acessível também pela forma que eles são feitos. Então, enfim, eu tenho muito orgulho, assim, de tudo. E a gente realmente criou um nicho, basicamente, porque a Uso Indicado começou a fazer isso também de criar coleções com outras pessoas a partir de mim. Então, tem muita gente que chega lá e diz, oi, será que pode ter uma linha minha também? Claro que não é qualquer pessoa que consegue criar e acaba, né, cada pessoa tem sua forma de fazer, enfim. Mas, assim, a gente começou com isso e é uma coisa que eu tenho, assim, muito orgulho. Como eu te falei, a gente sempre vende, porque as pessoas que compram a primeira vez acabam comprando de novo. São produtos que todos têm muito a minha cara. Eu sempre gostei de skincare, mas eu nunca gostei de coisas complexas também. Então, a maioria das minhas seguidoras falava assim, nossa, eu não cuidava da pele, mas eu comecei a cuidar com Cacajus Beauty. E é tão fácil, faz tanta diferença. Eu digo, faz muita diferença. Então, comprem Cacajus Beauty. Comprem Cacajus Beauty. Não, quem não usou, agora vai usar. Exatamente. Ainda mais que agora a gente tem site, porque antes a gente não tinha site. Agora tem site, então a gente envia para todo o Brasil, é muito fácil. E é muito diferente para ti esse lado influencer e esse lado tenho a minha própria marca? São outros desafios, né? São outros desafios que, inclusive, tem vários deles que eu preciso melhorar, mas às vezes é difícil administrar esse tempo. Mas eu amo os dois. E é um projeto, então, para perdurar. É um projeto para perdurar. A princípio, sim, né? Eu sempre falo, eu não sou a pessoa que me planejo, assim, 5, 10 anos. Me planejo no máximo 1 ano. Então, pro próximo ano então tá, já tá ótimo. Já é mais do que a maioria das pessoas, né? Mas realmente é isso que tu fala. Quando tem coerência, né, no que a gente tá fazendo. E também quando a gente vai lá, bate na porta, né? Diz sim pro universo, que nem eu sempre falo, né? Quando a gente fala, olha... Eu quero fazer. Quer fazer comigo? Quer vir nessa comigo? Foi assim, inclusive, o apoio da Daimler. Eu sempre usei Daimler, sempre gostei. Cheguei lá e falei com a Raquel, né? Que foi minha aluna, inclusive, no Tudo Comunica, que é um curso de marca pessoal que eu tenho. E eu disse, Raquel, tô com esse projeto. Vamos lá? Vamos. É assim. As pessoas dizem sim pra gente
muito mais fácil do que a gente imagina, claro, quando já tem um histórico, quando tem uma coerência, né? Do que o não a gente já tem, né? Aquele clichê mais verdadeiro que existe no mundo, né? É aquilo, vale a pena colocar a cara a tapa, porque... No final das contas, o medo não te leva para lugar nenhum. É aquilo que eu falei lá no início, né? Eu botei a minha cara a tapa, comecei a postar vídeo na internet, mesmo sabendo que ia ter gente que ia gongar, que ia ter muita gente que ia zoar. E no final, valeu muito a pena. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer, correr atrás. Tem que fazer. Enquanto os outros estão rindo, deixa as escorpianas Bom, tenho alguns recados para dar, gente. Primeiro deles, eu quero dizer que a Boutique Wine, como vocês sabem, né, é uma das apoiadoras aqui do podcast. E a Lela, claro, como sempre... Como sempre não, né? Começou recentemente, vamos ser sinceros. Mas como ela já combinou com a gente... Ela mandou um vinho especial para esse episódio, né? Então, mandou um pouquinho da história dele. Ela sempre, Cacá, não sei se tu sabes, mas essa minha parceira, ela sempre escolhe um vinho pro meu convidado. De acordo, né, com o rótulo, de acordo com a história, enfim, com algo que ela conecte com esse convidado. E o trabalho da Lela, da Boutique Wine, é muito legal. Ela é uma consultora. Então, sabe aquela coisa quando a gente não sabe que vinho harmonizar, que vinho escolher? Ai, que sabe o que não gosta, mas às vezes não sabe, né, comprar. Então, ela é embaixadora da Wine aqui em Pelotas e faz essa escolha para as pessoas. Então, antes de entregar para minha convidada, eu vou contar um pouquinho para vocês que esse é um suculento blend das uvas Aragonês, Touriga Nacional e Castelão, que carrega consigo as histórias de Tirrita, pelas ruas de Lisboa. Um exemplar com perfil fácil de beber e que te acompanha muito bem em momentos leves e descontraídos. Acho que ela acertou, porque realmente a Cacá me parece uma companhia bem leve e as figurinhas são bem descontraídas. Então, sobre a vinícola, né? A Parras Vinhos de Luiz Vieira nasce no ano de 2010, atualmente com sede em Alcobaça, onde também está instalada a unidade de engarrafamento do grupo. 5 anos depois, com a empresa consolidada, voltada para o mercado internacional, surge a necessidade de se fazer um reposicionamento de marca e vesti-la de outra forma, mais atual. É assim que, no início de 2016, aparece a Parras Wines, mais jovem, mais flexível e numa linguagem universal para que possa ser facilmente compreendida por todos, mesmo os que estão além fronteiras. Eu desconfio que foi uma boa escolha. Eu que a acho, Lela com fez. certeza, sim. Muito obrigada. Merece. Eu vou provar esse final de semana. Ah, coisa boa. Depois me manda uma fotinho. Pode deixar, pode deixar. E agora a gente tem um momento, meus 20 minutinhos, que acho que a Cacá sabe que eu sempre indico, gosto muito de ler livros, né? Indico lá no meu Instagram, a gente tem esse movimento de ler pelo menos 20 minutos por dia para vencer as leituras, né? Para que a gente consiga estar com a leitura sempre em dia. E um livro que sempre aparece quando eu abro a caixinha de perguntas ali, o que vocês vão ler esse mês? É esse aqui. Eu fiquei até com medo de trazer o meu, porque ele tá assim, ó, chega a tá caindo as páginas. Mas o Talvez Você Deva Conversar com Alguém é de uma terapeuta. E ela escreveu sobre a experiência dela como paciente e também sobre a experiência dela como terapeuta. Então, ela traz vários, claro, né, misturando histórias, sem citar nomes, respeitando o sigilo, né? Mas ela traz várias histórias dos pacientes dela e como, na verdade, todas as coisas que a gente vive como ser humano, né, elas se complementam, são semelhantes entre nós. É um livro muito bom. Ela é roteirista de Hollywood, então, assim, storytelling é uma aula nesse livro, vale muito a pena. A gente falou muito aqui sobre autoconhecimento, sobre o poder da terapia, sobre o poder da autoanálise também, que a gente adora. Então, fica aqui a minha dica. E agora, tu comentavas, né, Cacá, que tu lia romances, idealizava jornalista. Tu ainda é uma leitora assídua? Sou uma leitora assídua. Eu estava comentando contigo que esses últimos 2 meses acabei não lendo tanto, mas eu leio com frequência. E tem algum livro, assim, que marcou a tua história? Gostaria de indicar. Tem. Eu sempre falo de um livro que eu não sei se tu já leu, que chama Para Poder Viver. Não. O nome da autora... É uma biografia, né? O nome da autora é Yaomi... eu não me lembro exatamente, porque ela é da Coreia do Norte. Então, basicamente, ela conta a história da vida dela a partir de uns 5 aninhos, como ela conseguiu fugir da Coreia do Norte. É uma biografia, é um livro pesado, é um livro que trata de temas pesados, tem até prostituição. Então, assim, é um livro mais pesado, mas é um livro que, assim, me marcou muito, porque
como jornalista, né, sempre gostei de conhecer outras realidades. E a realidade da Coreia do Norte é uma realidade meio complicada. Né? A gente estava falando sobre leveza, agora eu estou trazendo um tema mais pesado, mas eu acho relevante que a gente conheça um pouco sobre os outros países. Ali no livro, tu acaba conhecendo e entendendo muito como é que funcionava e como é que funciona a Coreia do Norte. Então, é um livro que eu indico para todo mundo. Assim, é um dos livros que mais me marcou. Na verdade, eu vou falar desse e vou falar de um outro. Como eu leio muito romance, vou falar desse outro livro de romance também, que é um livro impactante, assim. Eu leio muitos livros leves, né? Mas isso a gente... acho que todo mundo costuma ler, é mais fácil de achar. Tem um romance da Colleen Hoover que chama É Assim que Acaba. Ah, é outro que tá sempre na minha caixinha, eu nunca li. Então, é outro que é, assim, impactante, assim. Chorei horrores. Para Poder Viver, não. O É Assim que Acaba, ele é uma história de romance, só que completamente fora dos padrões. E eu sempre falo assim, É Assim que Acaba sem ler a sinopse, sem saber do que se trata, não pega spoiler. Porque aí tu vai ler o livro e tu vai te dar conta das coisas ao mesmo tempo que ela se dá conta. E essa experiência, eu gosto muito de ler, né? E essa experiência de tu sentir as emoções que a personagem sente é muito interessante. Claro que tu vai sentir emoções boas e emoções ruins, mas é um livro também que mudou a minha forma de pensar e me fez perceber várias coisas. E a narrativa é muito boa. A Colleen Hoover é uma autora muito boa. Então é outro livro que eu indico demais. Sim, sabe que eu tenho que ler esse livro, porque assim, a minha família inteira leu esse livro. Então eu tô sentindo que para continuar conversando com eles, eu vou precisar ler esse livro. Porque a minha Dinda, minha prima, minha mãe, minha irmã, minha afilhada com 15 anos decidindo, eu dei um Kindle pra ela, né? E ela, Dinda, esse livro é maravilhoso, tu tens que ler. Eu, não. Agora mais ainda, né? Eu tenho que ler. E realmente, para mim, esse é o poder do livro, da literatura, é fazer com que a gente, comprovadamente, a gente sente, né? As emoções ali. Assim como os amantes dos filmes e tudo mais, também muitas vezes conseguem se conectar. Mas, pelo menos para mim, o livro é realmente diferente, assim. Totalmente diferente. E faz com que a gente também conheça, como tu falava, né? Outras culturas, outros países, outras realidades. É uma forma de viajar sem sair do lugar, é clichê, mas é verdade, né? É que a diferença do livro é que quando tu realmente lê, porque às vezes a gente tá lendo superficialmente, mas quando tu lê, tu é obrigado a imaginar. E quando tu imagina, é como se tu estivesse vivendo. Porque quando tu tá assistindo, não é tu que inventou como é que é a parede, que tamanho é o quarto, como é que ela é. Porque por mais que o livro vai te dizer uma parede cinza e uma menina loira, tu vai imaginar do teu jeito. Então tu vive aquilo ali. Não à toa que quando tem o filme, a gente muitas vezes se frustra, né? Porque não é o que a gente imaginou. Mas eu vivi muito isso com esse. Talvez você deva conversar com alguém. Tem vários personagens, várias passagens que eu lembro. Não como se fosse comigo, claro, mas quase isso, sabe? Assim, eu lembro com detalhes. E realmente foi um livro... Bom, tá todo sublinhado, né? Eu já fiquei com vontade de ler. Só isso aí já diz muito, né? Porque eu sublinhei até não poder mais. Cacá, quero muito, muito, muito te agradecer. Pra mim é um prazer te receber aqui. Realmente, eu tenho certeza e sou a prova disso, né? Que tu influencia as pessoas, né? A gente falou muito na Thaís, nossa amiga que tá aqui. E realmente a Thaís sempre traz exemplos. Faz que nem a Cacá, né? Então, isso é o poder da influência, né? Sendo ou não sendo influencer, isso é uma pessoa que influencia. Então, só por isso, né? Eu já te admiro muito. Passei a te admirar ainda mais agora, ouvindo um pouco da tua história. E já fica o convite para voltar, porque eu tenho certeza que tem muito mais coisas. E também tenho mais certeza ainda que tu vai inventar muitas outras coisas. Vou. Eu queria muito agradecer o convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não é à toa também que a Paula botou quem é que vocês querem ver no Blá Blá Blá? E eu digo, eu. Fui eu que disse, eu quero vir. Não, isso, inclusive, eu até comentei realmente, assim, foi um prazer para mim, né? Porque, claro, a gente sabe, como tu falava lá pro pessoal da Os Indicados, né? Muita gente bate na porta e diz, me chama, eu quero ir. E claro, não menosprezando ninguém, eu sou a primeira pessoa a defender que todo mundo tem uma história para contar e eu realmente acredito nisso. Mas quando eu vi aquele eu ali, tanto que eu respondi, opa, vem, vem que já que tu falou, então agora vai ter que arcar com esse eu. Mas obrigada mesmo, fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço. E espero que o pessoal, né, continue te acompanhando. Então aproveita para falar a tua mensagem final, né, para as pessoas que nos assistem agora. Muitos empreendedores, né, com certeza desta vez pelo menos muita gente da moda, do lifestyle, do mercado da influência.
passa a tua mensagem e já aproveita para dizer onde as pessoas seguem te acompanhando, para quem ainda não acompanha, né? Sim, sim. Bom, o que eu podia falar? Eu queria muito falar, eu falei esses dias nos meus stories que tu precisa conhecer a mulher que tu quer ser. Então, acho que para todo mundo isso, tu precisa conhecer a pessoa que tu quer ser. Então, se conhecer bastante e buscar as coisas que tu quer fazer. Não deixa para depois, faz agora, porque uma hora tu vai ter que fazer. Então, quanto antes, melhor. Geralmente, as coisas são mais fáceis do que a gente imagina. E, então, quem quiser me seguir lá no Instagram é @kk.anjos, TikTok é kkanjos só, se eu não estou enganada. E no meu Instagram é kkanjos. É só tu procurar kkanjos que tu vai me encontrar. E kkanjos Beauty, né? kkanjos Beauty, o Instagram é @kkanjos Beauty. Tá ótimo, muito obrigada. Lembrando, pessoal, então, para quem ainda não doou, ainda dá tempo, né? Sempre há tempo, na verdade, Outubro Rosa a gente acaba fazendo todo esse esforço maior, mas na verdade é uma causa eterna para doar para o Instituto Buquê de Amor. Tem o QR Code na tela, se não funcionar, tem a chave Pix na descrição. Dá o teu jeito, né? E ajuda essa causa tão bonita. E, claro, continua acompanhando por aqui o Blá Blá Blás. Agradeço mais uma vez aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores. Outras marcas que queiram fazer parte desse projeto com a gente, entrem em contato, se tiver coerência, né, Cacá? Não é bem assim também, mas entrem em contato para viver esse projeto lindo com a gente, que conta tantas histórias tão bonitas como a gente contou hoje, a da Cacá. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau! Eu sou a Paula Blas, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato. As informações estão na tela.